As Forças Armadas sofreram uma nova baixa na guerra contra o tráfico de drogas, o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira morreu um soldado que havia sido baleado em um conjunto de favelas que está ocupado desde a última segunda-feira por homens das Forças Armadas. Marcos Vinícius Ribeiro foi baleado na perna. A primeira informação passada pelo Comando Militar do Leste é que ele se encontrava bem, fora de perigo, mas o quadro dele piorou nas últimas horas e ele veio a morrer, esse soldado do Exército Brasileiro, em um hospital público na zona norte da capital. Já são 3 militares do Exército Brasileiro mortos nessa mega operação das Forças Armadas por tempo indeterminado. Alvos desta mega operação são os complexos de favela do Alemão, Maré e Penha. A morte de mais um militar expõe o tamanho do desafio e da dificuldade que os militares encontram também no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. E, paralelamente, chamuscam, mancham um pouco a imagem da corporação, que começa a perder a credibilidade junto à sociedade carioca e fluminense. Já tem muita gente duvidando da eficácia dessa meia intervenção, que em princípio tem prazo de validade determinado, 31 de dezembro deste ano. Já que estamos falando do crime organizado, 13 pessoas ligadas ao PCC, o primeiro comando da capital, foram presas em uma outra grande operação, só que da Polícia Civil, nesta quarta-feira, na favela de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Um detalhe chamou bastante atenção. Entre os presos, 5 mulheres, que eram da alta cúpula da hierarquia desta quadrilha. Essas mulheres faziam contato com o PCC para levantar armas, drogas, munições para a guerra de traficantes aqui no Rio de Janeiro. O PCC está cada vez mais presente nas favelas, nas comunidades. Em um dos presídios do complexo de Bangu, Bangu 4, já é dominante com regras que ditam o futuro dos presidiários naquela cadeia. Do Rio, Rodrigo Viga. Oi, Eduardo, é o que você vem falando nos últimos dias e é o que a gente falou ontem sobre o PCC também invadindo os outros estados. É verdade, eu queria não estar certo nesses comentários que eu fiz nos últimos dias sobre a perda, o potencial de perda de credibilidade das Forças Armadas nesse movimento que está sendo feito no Rio de Janeiro, mas infelizmente é o que estava na cara que ia acontecer, né? E isso é muito ruim. Primeiro, é injusto, porque as Forças Armadas brasileiras, apesar de muita gente não ter essa percepção, elas têm um excelente treinamento, são Forças Armadas do nível das melhores que existem no mundo em termos de treinamento, talvez não em termos de equipamentos, mas em termos de treinamento sim. Várias Forças Armadas de elite do mundo vêm no Brasil treinar e aprender com as nossas Forças Armadas, mas a realidade que eles encontram ali nas favelas do Rio de Janeiro é muito diferente daquilo que eles são treinados no dia a dia na corporação. Então isso é um ponto. Um outro ponto que é importante, Tiago, é o seguinte: onde moram essas pessoas que fazem parte das Forças Armadas? Quem são essas pessoas? Elas moram ao lado das pessoas que elas estão tendo que combater, crescem, às vezes são amigas. Isso acontece com os policiais também. Então, o caso ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. São pessoas que têm que subir, às vezes, para combater amigos ou entrar em lugares onde elas passaram a infância toda. Elas tomam tiro do outro lado, não podem atirar de volta, não foram treinados para aquela situação, mas são cobradas diariamente com uma pressão enorme de uma população que espera um milagre que não virá deles, porque a situação é muito mais complexa do que isso. Enfim, a batata é quente para as Forças Armadas e, injustamente, eles podem sofrer uma piora de percepção que não deveriam por causa da incompetência da implementação dessa política que está acontecendo no Rio de Janeiro.